Bom dia, meu povo, minha pova. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai depender do horário que vocês vão assistir essa aula. Conteúdo de hoje, Brasil Colônia, segunda parte. Nós trabalhamos na aula anterior a estrutura política administrativa, divisão do Brasil no período colonial. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a estrutura econômica inicial do Brasil, principalmente a sociedade açucareira. E vamos falar um pouquinho da União Ibérica e invasões holandesas do século XVII. Tá ok? Bom, para falar de açúcar vai ser super rápido. O que a gente tem que saber sobre açúcar é o período. O açúcar ele é introduzido no Brasil, como nós vimos na aula anterior, ele é introduzido no Brasil principalmente a partir de 1530, 1540, e rapidamente ele se torna o principal produto de produção e de agroexportação da colônia brasileira para a metrópole portuguesa. Ele vive o seu auge entre o século XV e o século XVII, né? Quer dizer, 601 a 700. A partir de 1700 ele já vai entrar em decadência e é o ouro do século XVIII que vai suprir essa decadência do açúcar brasileiro. A principal área de produção, como todos nós sabemos, foi a região nordeste do Brasil, e nós destacamos aí principalmente Bahia e Pernambuco como as principais áreas produtoras. Sua produção básica era no litoral, a gente pegava uma faixa de aproximadamente aí 30 km do litoral, inclusive o governo português ele determinava que dentro dessa faixa de 30 quilômetros do litoral até um determinado ponto do interior do continente, nada podia ser produzido economicamente que não fosse o açúcar como sua principal atividade. Eu quero criar gado. Você quer criar gado para fins comerciais? 30 quilômetros para lá. Você não pode criar gado dentro dessa faixa territorial. Era uma forma que o governo português encontrava de focar a produção açucareira dentro dessa área territorial e não ter desvio, principalmente nas áreas de produção. Né? O solo nordestino era extremamente rico, era conhecido chamado solo de Massapê, muito fértil, com uma acidez um pouco mais elevada, que acabava tornando o açúcar com um índice de sucralose mais alto, acabava rendendo, produzindo mais açúcar. Então a gente já viu o auge, o período, século XVI ao século XVII, principalmente no Nordeste, nas áreas litorâneas, porque o solo era extremamente favorável e o clima também era muito propício para o cultivo da cana. A gente costuma às vezes falar a produção de açúcar, o cultivo do açúcar, o cultivo da cana. O açúcar vem da cana. Então, se você for lá responder, pegar uma questão discursiva, fazer uma atividade, fica atento a isso. Rodrigo, por que a cana de açúcar? E por que a produção açucareira? Porque Portugal já tinha uma certa experiência. Portugal tinha, vou falar bonito agora, know-how. Tá vendo? Estou aprendendo com a minha esposa. Portugal tinha know-how, tinha experiência na produção açucareira em áreas coloniais que Portugal tinha ao longo do Atlântico e próximo ao Mediterrâneo, como, por exemplo, os Açores, as ilhas de Cabo Verde, as ilhas Madeira. Portugal já produzia cana-de-açúcar ali e já produzia açúcar em uma quantidade muito menor, é óbvio, mas já tinha experiência nessa produção. O que Portugal não tinha uma experiência muito aprofundada era no refino do açúcar. Portugal produzia um açúcar, mas um açúcar com uma qualidade ruim, uma qualidade inferior. O refino mesmo, quem vai desenvolver e aprimorar vão ser os holandeses, que a gente vai falar mais adiante. Então, nós sabemos que Portugal optou pelo açúcar, porque o solo era propício, o clima era propício, nas áreas litorâneas do Nordeste, e porque Portugal já tinha experiência. Tá? Mas tudo isso seria inútil se o açúcar não fosse um produto extremamente cobiçado. E aí entra um outro ponto que era muito importante para Portugal: mercado consumidor. O açúcar tinha um mercado consumidor absurdo dentro da Europa. Porque até o momento em que Portugal começa a produzir açúcar no Brasil, o açúcar europeu ele era produzido em quantidades pequenas, ainda no Mediterrâneo, por ilhas mediterrâneas, por pequenas áreas de produção no Atlântico, em pequena quantidade.
Brasil vai proporcionar a Portugal ser o maior produtor de açúcar do planeta ao longo aí de 2 séculos, basicamente. E o mercado consumidor era absurdamente grande, o que tornava o valor do produto na Europa muito alto. Então, olha bem, eu tenho o Brasil, terra em abundância, solo favorável, clima favorável, experiência, mercado consumidor e um valor absurdo do produto. Eu tenho tudo que eu preciso. Mas sabe o que Portugal não tinha? Portugal não tinha, muitas vezes, capital para investir no Brasil. E quando tinha, Portugal não gostava de arriscar. É nessa brincadeira que vão entrar os holandeses. Portugal meio que vai permitir que os holandeses financiem a produção do açúcar. Era assim, eu sou um senhor de engenho, e eu vou plantar cana-de-açúcar, eu vou produzir açúcar aqui em Pernambuco. Show! Vou montar uma estrutura de plantation, que depois eu vou falar melhor para vocês como era essa estrutura. Era um tripé. Sempre dou esse exemplo do tripé. Depois vocês vão entender melhor. Tripé é também conhecido como Rafael, meu filho, tá? Tripé ou Rafael, vocês vão entender depois. A Holanda, ela vai entrar nessa brincadeira porque Portugal, quando não tinha o dinheiro ou tinha dinheiro e não gostava de arriscar, Portugal libera para que os holandeses financiem a produção do açúcar aqui no Brasil. Então, eu sou senhor de engenho, eu não tenho todo o recurso que eu preciso e Portugal não está afim de arriscar e emprestar esse dinheiro para mim. Então, Portugal me autorizava a pegar empréstimos, fazer esses empréstimos, tomar um cafezinho, com os holandeses. Então, os holandeses entram, muitas vezes, financiando a produção do açúcar. Eu pegava dinheiro com os holandeses. Portugal ainda vai autorizar esses holandeses a comprar a produção açucareira. Então, olha como que Portugal vai se livrar de alguns problemas. Portugal vai se livrar do problema de ter que me emprestar o dinheiro, se arriscar me emprestando dinheiro sem saber se eu vou pagar, né? Então, os holandeses vão muitas vezes entrar com a grana. Portugal não teve nem que investir em infraestrutura para transportar o açúcar, porque como Portugal autoriza os holandeses a comprar o açúcar brasileiro, cabe aos holandeses também fazer o transporte. Então, os holandeses vinham aqui, compravam o açúcar do Rodrigo, professor, ricaço, milionário, que tinha uma fazenda produtora de açúcar. Portugal ficava com 10% do que eu, Rodrigo, produzi. Portugal tinha direito ao dízimo, né? Os holandeses pegavam esse açúcar, refinavam esse açúcar que eles compraram de Portugal e de mim, e depois esses portugueses com açúcar refinado, então, distribuíam na Europa, que muitas vezes os próprios portugueses compravam açúcar dos holandeses. É mais ou menos você imaginar uma história assim, que eu sou produtor de laranja, eu vendo a minha laranja para os Estados Unidos e depois eu compro o suco de laranja dos Estados Unidos. Só que eu, quando vou ver, é o suco da laranja que eu produzi, eu estou comprando deles. Portugal fazia mais ou menos assim também com o açúcar. Tá? Então, essa é a opção pela cana-de-açúcar. Esse é o motivo que Portugal acabou optando pelo açúcar e é dessa forma que os holandeses vão entrar, patrocinando, fazendo o transporte, o que tira de Portugal essa preocupação, essa necessidade de investir no transporte, refinando e revendendo para o mercado consumidor europeu. Tá legal? Aqui vocês conseguem ver um mapinha bem bacana das áreas de produção açucareira ao longo do litoral brasileiro. Então, observem que o grosso ficava realmente no nordeste do Brasil, né? Isso aqui é um mapinha de meados do século XVI para o século XVII. Né? A esmagadora maioria dos engenhos do Brasil ficavam no nordeste, olha aí, ó. Ficavam no nordeste mesmo, né? 36 na Paraíba, Olinda, Recife, 66, perdão, 36 em Salvador, em Ilhéus. Olha o Espírito Santo aqui. Ó. O Espírito Santo chegou a contar com 6 engenhos. E detalhe interessante, desses engenhos, a maioria eram da igreja. Eram os monges caputinhos, que muitas vezes produziam esse açúcar. Né? Ou os jesuítas, que produziam esse açúcar aqui no Espírito Santo. Então, o grosso realmente ficava no Nordeste brasileiro. A esmagadora maioria ficava no Nordeste do Brasil. E esses engenhos, como era? Primeiro detalhe, vamos entender. Quando a gente fala engenho, não é só aquele treco que moe a cana. Vocês já viram? Né?
Às vezes a gente vai em festa, como por exemplo existe a festa da polenta em Venda Nova, que lá no centro de eventos, no Polentão, tem um engenho antigo, que um animal fica girando em círculos e eles iam enfiando a cana naqueles cilindros de moagem e a cana era moída, então saía garapa, aquela garapa depois era levada para uma área específica, para casa de purgar, ela era fervida e tal, e do caldo eles transformavam em açúcar. Quando a gente fala em engenho no período colonial, a gente está falando da unidade de produção, é a unidade produtiva. Então, quando eu falo em engenho, eu não estou falando só da área de moagem, eu estou falando do todo. Então, o engenho ele compreendia a casa grande, a plantação, o pasto, o curral, a senzala, a igrejinha, o engenho propriamente dito, tudo isso estava dentro do engenho. Esses engenhos eles podiam ser de 3 tipos básicos. Eles podiam ser de 3 tipos básicos para a gente entender. Você podia ter os chamados engenhos de trapiche. O que era um engenho de trapiche? O engenho de trapiche era aquele engenho tocado à força animal. É o tradicional, do burrico, do boi, girando em círculo, moendo a cana. Esse engenho era o mais comum, era o mais utilizado. Além do engenho de trapiche, existiam também o chamado engenho real. O engenho real, ele era um engenho de maiores proporções e que usava força hidráulica, usava a força da água. Então você construía esses engenhos, geralmente às margens de um rio, ou você construía um canal para captação da água, e a água ficava passando numa roda d'água, essa roda d'água movimentava todo o engenho. O problema maior desse engenho real é que você tinha que pagar um imposto a mais, que era o imposto pelo uso da água, porque o uso da água era monopólio da coroa. E um outro tipo de engenho, esse em menor proporção, geralmente no fundo do quintal da casa de alguém, era a chamada engenhoca. A engenhoca eram uns pequenos engenhos que eram sobretudo para a produção de jubirita, cachaça, aguardente, água que passarinho não bebe, pinga. Tá? Então, esses eram os 3 tipos básicos de engenho que nós vamos encontrar aqui no período colonial. Dentro desses engenhos, então, além de ter lá toda aquela estrutura de produção, você tinha a casa grande, né, que era a residência, você tinha senzalas, você tinha, como eu disse, as áreas de plantação, você tinha o pasto para a criação de alguns animais, etc. Você tinha a capelinha. Aqui embaixo a gente consegue ver uma imagenzinha de um engenho. A capelinha ao fundo, a casa grande, aqui era a senzala, aqui era a área de produção, né? Aqui era a área de plantio e tudo mais. Show? Bom, essa sociedade açucareira, ela era, em muitos momentos, ela vai ser organizada através de um sistema que nós vamos chamar de sistema de plantation. Vou anotar aqui para vocês entenderem, para vocês aprenderem. Plantation. Esse sistema de plantation, ele funcionava em um tripé, que eu gosto de chamar de Rafael. Tripé, entendeu? Tripé, uma perna, 2 pernas, exato. Esse é o Rafael, tripé. Como esse tripé funcionava? Um sistema de plantation, ele era baseado na monocultura da cana, no latifúndio, tá ok? E na mão de obra escrava. Na mão de obra escrava. E tudo que esse sistema de plantation produzia, então você tem o sistema de plantation, o tripé, monocultor, latifundiário, escravista, e toda essa produção tem um único destino: o mercado externo. Essa era a base de um sistema de plantation. E dentro dessa sociedade, a pirâmide social ela era muito bem determinada. Você tinha no topo da pirâmide os senhores, uma camada rala de comerciantes, pessoas livres, e a base dela era a mão de obra escrava. Ela era uma sociedade patriarcalista, onde
a palavra do homem, e principalmente do patriarca, do coronel, era a palavra final. E a base da vida deles não era urbana, era uma vida rural. A base da vida na sociedade oscareira é a vida no campo. Então você não tem grandes cidades, você não tem grandes centros urbanos, você não tem um grande comércio interno, não. A base da vida era no campo. Você tinha uma outra cidade onde os senhores iam comprar o que precisavam, vender os seus produtos. A base na vida era no campo, era a vida rural. E essa pirâmide social, ela era quase que imutável. Você não tinha mobilidade social. Se você estava no topo da pirâmide, você nascia ali, você morria ali. Se você está na base da pirâmide, você nascia ali e morria ali. Né? Muito dificilmente você conseguia sair da pobreza e chegar à riqueza. E o oposto, sair da riqueza e chegar na pobreza. Mesmo que você ficasse extremamente endividado, você ainda conseguia se manter ali no topo dessa pirâmide social. Rodrigo, mas a sociedade açucareira, ela só tinha cana? Ela só produzia cana-de-açúcar? Não, óbvio que não. Cana-de-açúcar era a produção básica, com fins lucrativos, para fins de exportação, lucro, ganhar dinheiro. Só que você não vai viver numa sociedade como essa apenas de cana. Então você tinha toda uma estrutura de suporte à lavoura canavieira. Né? Você vai ter a criação de gado, para o engenho e até mesmo para o comércio. Só que esse gado ele tinha que ser criado, nós vamos falar melhor da pecuária em um outro momento, esse gado ele tinha que ser criado no interior. Né? Era a chamada sociedade de couro. Eles costumavam dizer que na pecuária do boi, você aproveitava tudo, até o berro. Você fazia o berrante e imitava o berro do boi. Você não perdia nada. Você aproveitava o couro, a carne, a tração, o leite, né? Essa pecuária ela era praticada de forma extensiva. Então você levava os rebanhos para as pastagens naturais em campo aberto, né? Criava esse gado ali. A base da mão de obra da sociedade agropecuária, da pecuária no caso, a base da mão de obra não era mão de obra escrava. Isso é um ponto interessante que a gente às vezes acha que para criar o gado você também vai utilizar mão de obra escrava. Imagina você colocando escravos para cuidarem do seu rebanho no meio das pastagens, em cima de cavalos. Imagina o que não ia dar. Então a base da mão de obra era mão de obra livre. E o pagamento também é bastante interessante, porque muitas vezes não se pagava o peão para cuidar do seu rebanho, não se pagava em dinheiro, você pagava em produto, em espécie animal. Era mais ou menos uma coisa assim, né? Via de regra. A cada 3 reses que nasciam, a cada 3 bezerrinhos que nasciam, o peão ganhava 1. Então, com o passar do tempo, hipoteticamente, de cada 9 reses que nasciam, bezerros que nasciam, o peão ele tinha direito a 3. Ele tinha direito a 3. De cada 90 que nasciam, ele tinha direito a 30. Então, o que acabava muitas vezes acontecendo? Na sociedade de couro, na pecuária, muitas vezes um peão ele ia juntando os seus bezerrinhos, ele ia formando o seu próprio rebanho. E ao longo de anos, ele deixava de ser empregado e muitas vezes virava patrão. Só que não dava tanto dinheiro. Você tinha a produção do fumo, né, principalmente na Bahia, que você produzia o fumo. Ele era para o consumo interno, mas ele também era muito utilizado na troca de escravos na África. Você tinha as drogas do sertão, que eu já expliquei para vocês na primeira fase da colonização do Brasil, que eram produtos extraídos no interior do território brasileiro, na floresta amazônica, no centro-oeste, drogas, porque geralmente eram produtos medicinais ou para conservação de alimentos ou para tempero de alimentos, quer dizer, eram produtos que alteravam, o estado natural das coisas, por isso eram drogas. E droga é isso. Se você está com dor de dente, você vai na drogaria, na farmácia. Você não vai comprar. Eu quero comprar uma droga.
paracetamol é uma droga, só que é uma droga lícita. Cachaça é uma droga lícita. Ela altera o seu estado natural. Por isso é uma droga. Existem as drogas lícitas e as ilícitas. E por que sertão? Porque ficava sempre no interior do território. A gente tem que tirar da cabeça da gente que droga do sertão é uma coisa que ficava no sertão nordestino. Sertão não significa seca e nordeste. Sertão significa interior aqui nesse contexto. Interior, hipotético. Brasília está no sertão do Brasil, porque está no interior do território. Belo Horizonte, Belzonte, está no sertão, está no interior do território. Palmas, capital do Tocantins, está no sertão, está no interior do território. Tá? Então, as drogas do sertão eram produtos que eram encontrados no interior do território. E como eu já havia dito antes, via de regra, a extração e o monopólio das drogas do sertão era entregue aos jesuítas, que pagavam uma determinada quantia para a coroa e usavam as drogas do sertão, principalmente com a mão de obra indígena, para sua sustentação, para sua existência aqui. E, além de tudo isso ainda, esses engenhos tinham uma agricultura de subsistência, eles produziam tudo que eles precisavam, tudo. É igual a minha avó, minha falecida avó, que Deus a tenha, minha anja, meu anjinho, né? Dizem que anjo não tem sexo. Meu anjinho que está no céu me olhando agora. Ela costumava dizer que quando ela era criança, na época ela era italiana, filho de italiano, e ela dizia que na casa dela eles só gastavam, eles só compravam querosene, tecido e sal. O resto eles produziam tudo. Até trigo eles produziam aqui no interior do Espírito Santo. Então a sociedade escareira era a mesma coisa. Você ia na vila só para comprar o estritamente essencial, aquilo que você não conseguia produzir. Tá certo? Então você tinha uma agricultura de subsistência, onde você produzia tudo aquilo que você necessitava. Sociedade açucareira basicamente era assim. Nesse mapinha a gente consegue ter uma ideia das áreas, né? Aqui onde as drogas do sertão eram mais efetivamente exploradas, a pecuária, principalmente no Nordeste e no Sul do Brasil, como vocês conseguem ver aqui, a cana-de-açúcar ao longo de todo o litoral brasileiro até o Espírito Santo, igual a gente consegue ver aqui, né? Áreas de mineração, que vão ser explicadas em um outro momento, e assim por diante. Tá legal? Trabalho. A gente tem a mania de achar que o trabalho escravo no Brasil sempre foi o negro. Né? Na realidade, até por volta de 1568, a mão de obra escrava do Brasil era quase que a sua totalidade indígena. Até 1568. O indígena era basicamente 100% da mão de obra escrava brasileira. A partir de 1568 que começam a chegar os primeiros negros para atuar como escravos aqui no Brasil. E abro um parênteses aí. Não é porque o negro chega que o indígena deixa de ser escravizado. A gente tem que ficar atento e esperto a isso. Não é porque o negro chega que o indígena deixa de ser escravizado. O indígena ele continuou sendo escravizado. Na ausência do negro, o indígena é que virava escravo. Na ausência do negro, o indígena é que virava escravo. Aquela historinha de que eles vão substituir o índio pelo negro porque o índio era preguiçoso, o índio era menos adaptado ao trabalho manual, o índio conseguia conhecer o território, conseguia fugir com mais facilidade. Para. Não são só esses os motivos para trocar o indígena pelo negro. Porque o negro também fugia. Ele fugia, ele formava quilombos, o Quilombo dos Palmares está aí para provar isso para a gente. O Quilombo dos Palmares durou mais de 50 anos e teve mais de 20 mil indivíduos lá dentro. Tá? O negro também fugia. O negro, ele também resistia ao trabalho. Ele também ele não aceitava a escravidão. Ele tinha inúmeras formas de resistência. Inúmeras. Suicídio, a sabotagem, o homicídio, matar mesmo o patrão, destruir a produção, destruir o engenho, o aborto era uma forma de resistência. Eu não quero pôr um filho no mundo para viver como eu estou vivendo. O aborto, o celibato, negros que evitavam
relações sexuais para não engravidar, para não colocar um filho escravo no mundo. Uma forma de resistência, que é uma forma indireta, chamado banzo. Banzo. Banzo, já ouviram falar do banzo? O banzo, também conhecido, era uma espécie de uma doença, uma depressão. Banzo, ou saudade da África. O negro ele ia entrando num estado de inanição, de depressão tão grande, que ele deixava de se alimentar, ele simplesmente se entregava e acabava morrendo. Morria de fraqueza, morria. Ele não tentava resistir, ele não tentava melhorar, ele simplesmente se entregava. Tá? Então o negro também resiste. Mas, Rodrigo, então, tirando o fato de que os indígenas vão ser quase que sua totalidade exterminados no litoral, né? E muitos vão se refugiar no interior do território brasileiro, tirando o fato de que eles não praticavam o trabalho manual como uma coisa cultural, ao contrário do negro, que na África já tinha muitas vezes o costume do trabalho manual para produção, em quantidade, em escala. Tirando esses fatos, o que leva o europeu a substituir a mão de obra indígena pela negra? Porque o índio ele fugia para o interior do território. Mas ainda assim, pessoas, só pensar um pouquinho. O que é mais difícil? Entrar território adentro e escravizar e capturar o indígena, ou atravessar todo o Atlântico e ir lá na África fazer toda uma estrutura para poder capturar o negro na África e trazer ele para cá? Né? É só pensar um pouquinho. O que de fato impulsiona a escravidão do negro em detrimento da indígena? Não é simplesmente escravizar o negro. O escravo negro ele dava lucro na produção da cana, na produção do açúcar, na lavoura oscareira. O escravo negro dava lucro na mineração? Dava. Mas se você escravizasse o índio, ele também ia dar. Porque bater um machado, bater um enxadão no chão, cortar um pedaço de cana e colocar numa moenda, até meu filho de 7 anos faz, de 8 anos faz, de 9 anos faz, de 10 anos faz. Mentira, eu só tenho 2. Eu tenho um de 4 e um de 9, tá? Até meus filhos fazem isso. Mas o que de verdade leva você a deixar de escravizar o indígena? A minha esposa está me olhando para cá com cara feia, achando que eu tinha trocado a idade dos meus meninos. Ela está aqui do meu lado. Olha que bela. Tão bonita. O que de verdade me leva, então, a trocar o indígena e colocar o negro no lugar? Porque além de você utilizar o negro como escravo, você ganhava rios de dinheiro com o tráfico do escravo. Você compra o escravo na África por 10 e chega aqui no Brasil e vende ele por 1.000. O tráfico de escravos chegava a dar 1.000, 2.000% de lucro para quem praticava. E Portugal ganhava com isso, porque Portugal cobrava pelo tráfico de escravos. Então, Portugal cobrava pelo comércio na África, Portugal cobrava para você ter o direito de transportar esse escravo, Portugal cobrava quando esse escravo era comercializado no Brasil, e Portugal cobrava, em determinados momentos, uma taxa anual por cada negro que você tinha, era chamada taxa de captação. Era como se fosse o IPVA do seu carro, IPTU da sua casa. Cada escravo, você tinha anualmente que pagar um valor X para Portugal, só porque você tinha ele. Então, o grande lance que a gente tem que ficar esperto aqui é isso. O tráfico de escravos era uma fonte de lucro absurda. Então, por essa fonte de lucro absurda, vamos deixar o índio quieto e vamos colocar o negro na jogada. Eu estou tentando tapar o sol aqui, mas tá difícil pra caramba. Né? Além disso, como eu disse, os índios foram sendo exterminados, foram fugindo, mas isso não seria um empecilho. Porque quando o tráfico de escravo africano era interrompido, como, por exemplo, durante a ocupação holandesa, quando o tráfico de escravos foi interrompido e Portugal deixou de ter acesso ao escravo africano, adivinha quem Portugal vai escravizar para trabalhar no restante das suas áreas coloniais aqui no Brasil? O indígena. Sabe quando o tráfico de escravo indígena vai ser proibido no Brasil? Sabe quando o tráfico de escravos foi efetivamente proibido no Brasil? Marquês de Pombal, 1755. 255 anos depois é que o governo português vai virar e vai falar: agora está proibido, não pode mais escravizar indígena.
Só 255 anos depois. Porque quando faltava o negro, era o índio que entrava na brincadeira. Aí o índio perdia a alma, aí o índio podia ser escravizado. Quando o mercado de escravos africanos era normalizado, o índio voltava a ter alma, ele não podia ser escravizado, porque ele era puro, porque ele tinha que ser catequizado, ele tinha que ser salvo, ele era um ser humano, ele podia chegar ao reino dos céus, e o negro não tinha alma, então vamos escravizar o negro mesmo. Tá legal? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. É uma parte assim, eu gosto bastante desse tema, eu gosto bastante desse assunto. Tá legal? Não é difícil. A gente tem algumas imagens aqui do período colonial. Então a gente tem algumas imagens aqui de como esses índios eram escravizados no interior do território brasileiro, de como esses negros eram tratados. Isso aqui é uma engenhocazinha, ó. Isso aqui é uma engenhocazinha, igual eu falei para vocês, para produção basicamente de jeribita, pirita, cachaça, aguardente, né? Como a cana ela era transportada em feixes, ó, né? São algumas imagens do período. Se você seguir, a gente consegue ver algumas imagens do transporte de um navio negreiro, né? Então era mais ou menos assim, as crianças, como o navio negreiro, um navio negreiro, também conhecidos como navios tumbeiros, eles eram um depósito de pessoas ali dentro, empilhadas. Isso daqui, essa imagem é como se eu tivesse cortado o navio assim, ó, cortado o navio assim e olhando de cima, era como eles eram empilhados, amontoados. Eu sugiro a vocês, é um filme extremamente triste, já adianto isso para vocês, é um filme extremamente triste, mas eu sugiro a vocês assistirem esse filme aqui, ó, Amistade. Eu sugiro a vocês assistirem esse filme, se conseguirem. Se eu não me engano, no YouTube vocês conseguem encontrar, que mostra um pouco de como esses negros eram capturados na África. Se alguém quiser depois perguntar um pouquinho melhor, a gente trabalha, conversa sobre isso. Como esses negros eram capturados na África, como eles eram transportados, como eles chegavam até o continente americano. Tá bem? Então, só para a gente entender mesmo. Aqui é um mapinha que mostra as principais rotas de tráfico de escravos que a gente tinha, né? Algumas imagens também de época do comércio escravo aqui no Brasil, de como eles eram comercializados, ó, chegando no Porto do Rio, um comércio onde os senhores iam comprar, o interior de um navio tumbeiro, os negros como eles eram transportados até suas novas casas, seus novos lares, tá? E assim por diante. Os castigos, a palmatória, os ganchos para evitar os negros fujões, um capitão do mato trazendo de volta um negro fujão, um negro sendo castigado no tronco, etc, etc e tal. Beleza, gente? A gente para por aqui. Eu encerro esse período da economia açucareira e a próxima aula vai ser sobre União Ibérica e invasões holandesas no Brasil. Beijo grande. Qualquer dúvida, deixa o comentário, comenta aí embaixo, fala pra gente. O que precisar, eu estou à disposição. O que precisar, é só me perguntar. Se eu não responder, a minha esposa responde. A gente trabalha junto nisso e estamos aí. Beijo, queijo. Fiquem com Deus.